Fala pessoas, aqui quem fala é Alexandre do canal Papo de Animes e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu trago dessa vez aqui um questionamento interessante. Será que nosso querido Sherlock Holmes conseguiria resolver o caso Kira? Você vai se surpreender com a resposta, hein? Fica comigo aqui até o final que você vai descobrir, depois da vinheta provisória. Antes de eu falar se ele vai conseguir ou não resolver o caso, eu quero dizer aqui algumas características do Sherlock Holmes para que vocês entendam que eu vou me basear o tempo inteiro nessas características dele, beleza? Bom, Sherlock, além de ser um espetacular detetive, ele tem conhecimentos em áreas diversas da vida. Ele tem conhecimento em boxe, em direito, em venenos e esgrima, além de vários outros que ele adquire especificamente para se ajudar em seu trabalho. Ele não adquire nenhum tipo de conhecimento que não vá ser útil para ele. Bom, além disso, ele também tem uma percepção extremamente boa e assertiva. Ele consegue perceber coisas sobre pessoas, tipo sua profissão, seu estado civil, vícios, entre várias outras coisas, só de olhar para a pessoa durante alguns segundos e perceber as pequenas pistas que a pessoa vai deixando no seu jeito de ser, no seu jeito de andar, no seu jeito de falar, e o cara é muito bravo. Além dele também ser um mestre do disfarce. O cara é tão bom no disfarce que uma vez ele se disfarçou e nem o próprio Dr. Watson, que é seu ajudante, conseguiu reconhecer que aquela figura que estava ali na sua frente era o próprio Sherlock Holmes. Então, ponto pro cara nesse ponto aí. E para finalizar suas características, eu queria dizer aqui que ele resolve os crimes utilizando basicamente duas coisas. A primeira é um raciocínio lógico excepcional de outro nível e ciência forense. Sim, mesmo naquela época lá atrás, o Sherlock já utilizava ciência forense. Bom, mas vamos lá. Para deixar bem claro aqui, não ser injusto com nenhum dos dois personagens, eu vou deixar esse vídeo dividido em duas partes, tá bom? A primeira parte, que vai ser essa parte do começo, eu vou falar sobre se o caso se passasse lá na época em que o Sherlock Holmes atuava, que é ali na era vitoriana, entre 1881 e 1903, mais ou menos. E a segunda parte, eu vou falar no momento em que o Light Yagami viveu no anime, que é ali o período de 2006, 2007, quando se passa o anime de Death Note. Bom, nesse primeiro caso, da era do Sherlock, lá nos anos 1900, eu me arrisco a dizer que o Light Yagami não seria nem uma grande ameaça, visto que ele só consegue matar as pessoas porque ele tem acesso a TV, internet e listas de procurados da polícia que ele consegue baixar através do acesso do seu pai. Então, basicamente, ele só conseguiria matar as pessoas se ele tivesse conhecimento do nome da pessoa face a face para ele saber quem é a pessoa. O que cá entre nós é bem complicado, visto que ele é só um estudante de ensino médio. Mas tá, tudo bem, vamos dizer que alguma coisa aconteceu e ele tem acesso a esses registros criminais. Ele tem listas de criminosos e ele vai lá, vou anotar agora aqui o nome dessa galera no Death Note. E será que seria suficiente? Vamos lá, nessa época, fotografia não era uma coisa assim tão normal. Claro, já existia, mas eles não estavam tirando fotos de bandidos, Foto era uma coisa mais para casamento, para registrar um momento muito bacana ali com a família. Então, normalmente você teria que se utilizar de retratos falados dos bandidos. Então, será que os retratos falados seriam tão bons a ponto de conseguir retratar fielmente aquela pessoa para que o Light conseguisse escrever o nome com a imagem da pessoa na cabeça e o Death Note funcionar? Esse é o questionamento que fica. Mas, para fechar aqui direitinho essa primeira parte, eu diria que o Light Yagami muito provavelmente não seria uma ameaça tão grande quanto ele é em Death Note na era vitoriana, pois ele teria um problema com informações em relação aos seus alvos. Mas vamos dizer que ele conseguisse sim as listas e conseguisse matar através do Death Note. Ele estaria conseguindo se cercar, porque ele teria só acesso aos procurados daquela área em que ele morasse. Então você teria um grande índice ali de pessoas morrendo, e aí você facilitaria muito o cerco para que o Sherlock conseguisse chegar até ele. E vamos lá, o Sherlock ele é um cara que vai pra rua e ele faz o trabalho, ao contrário do L, que ficava dando ordem de casa. E quando o Sherlock chegasse no encalço do Light, o Light ia ter muito problema, pelo menos em questão de fuga, já que o Sherlock com certeza tem um físico muito melhor, como um cara de conhecimento de boxe, esgrima. Ele muito provavelmente conseguiria alcançar o Light facilmente, e num duelo frente a frente venceria. Então na era vitoriana é muito provável que o Light Yagami perdesse para o Sherlock Holmes. Ah,
E a título de curiosidade, né, na era ali de 1900, a língua mais falada do mundo já era o inglês. E se a gente for considerar que Light Yagami é um japonês e firmar com que ele tenha, né, nascido no Japão também nessa mesma época, é muito possível que ele sequer soubesse falar inglês, porque em 1900 não era tão comum assim essa globalização que a gente tem hoje. Então é muito normal que as pessoas em qualquer lugar do mundo saibam falar inglês, mas em 1900 não era tão simples assim. Então talvez o Light Yagami sequer conseguisse utilizar o Death Note caso ele não tivesse nascido num país que fale inglês, pois como no próprio anime diz, o Death Note ele vem na língua mais falada pelos habitantes daquele planeta. O que, se for em números, possivelmente está meio errado, já que eu acredito, eu não tenho certeza, eu não fiz a pesquisa desse dado, mas se eu não me engano, o chinês é a língua mais falada do mundo, mandarim, por causa da quantidade de habitantes que tem na China. Mas tudo bem, corta essa parte e vamos pro segundo momento. Bom, já trazendo para o mundo moderno, onde o Light Yagami vive, as coisas já mudam um pouco mais de figura. O negócio já fica diferente. Bem, vamos começar com um dado interessante aqui. No Fandom Wiki de Death Note, é dito que o L do anime tem 10/10 de inteligência, o que é extremamente alto. E no mangá ele teria 8/10. Light Yagami fica com 9/10, tanto no anime quanto no mangá. Bom, o L não conseguiu provar para o mundo que o Kira era o Light Yagami, mas ele diz a frase da seguinte forma: se eu morrer, Light Yagami é o Kira. E ele morre. Mas ninguém associa uma coisa a outra, por algum motivo que só na cabeça do autor provavelmente fez sentido. Do autor fez sentido. Mas bem, você deve estar se perguntando aí, por que eu tô falando do L se o negócio é entre o Sherlock e o Kira, Light Yagami? Bom, eu tô falando disso porque eu fiz algumas pesquisas para saber em que momento de inteligência estaria o Sherlock Holmes dentro do universo de Death Note, puramente por intelecto, ok? Então, eu dei uma olhada, fiz uma pesquisa e foi dito que o QI do L e do Batman, né, o Bruce Wayne, eles são muito semelhantes. O L fica ali por volta dos 190 de QI, enquanto o Batman tem 192. E, através de algumas outras pesquisas, até por quadrinhos em que rolou um crossover entre Batman e o nosso querido Sherlock Holmes, em que o Sherlock Holmes ajudou o Bruce Wayne a resolver um mistério, né, um crime. Então, foi dito que o Sherlock Holmes está acima do Batman em inteligência. Então, se ele está acima do Batman, ele consequentemente está acima do L, ou seja, entre os três, Sherlock seria o mais inteligente, o de cognição mais avançada. Claramente, se a gente estivesse lidando com o Batman atual, né, o Sherlock não teria como conseguir bater de frente, ainda mais se fosse em relação à força, né, à técnica de luta, porque o Batman é super treinado. Mas enfim. Bom, mas o fato do Sherlock ser mais inteligente do que o L, do que o próprio Batman, não quer dizer que ele teria facilidade para lidar com Kira, visto que ele está lidando com uma arma de morte sobrenatural. É um caderno em que você escreve o nome da pessoa e ela morre. Então, ele não teria tanta facilidade assim em entender o que está acontecendo. Bom, eu diria que Sherlock tem até um ponto acima do L também. Ele teria acesso a informações privilegiadas sobre qualquer um desses crimes, visto que seu irmão Mycroft trabalha para o serviço secreto inglês. Então ele teria, com certeza, acesso a algumas coisas privilegiadas. Mas a maior parte do trabalho ele teria que fazer por conta própria mesmo ali, tijolinho por tijolinho, quebrando pedrinha do jeito que fosse, beleza? Bom, como o Sherlock não tem uma relação tão boa com a polícia e com a mídia como o L demonstrou ter em Death Note, é muito improvável que o Sherlock tivesse conseguido fazer um anúncio dentro da TV, especificamente para a região de Kanto, como L fez em Death Note. Ele solta aquele anúncio, né, do Lindy L. Taylor, e o Light vai lá, vou te matar, e mata o Lindy L. Taylor, e aí ele acaba conseguindo nichar bastante pro L, conseguir começar a desvendar o mistério, o que é que aconteceu, quem é o assassino. Então, o Sherlock nesse ponto aí, ele vai ter um pouco mais trabalho do que o L teve, porque ele vai ter que pesquisar bastante, vai ter que fazer muitas coisas. Ele teria que buscar a origem, quais foram as primeiras pessoas a morrer daquelas causas ali. Então, eu acredito que eventualmente ele chegaria no ponto, mas iria levar mais tempo do que o L levou para chegar até o lugar e deduzir que o Kira estava ali naquela região. Mas enfim, como eu falei, vamos fazer de conta que o Sherlock conseguiu sim, depois de muita pesquisa, muita investigação, com toda a sua dedução absurda, chegou e achou o ponto de origem dos assassinatos. Ele chega até a região de Kanto, assim como o L também chegou. E eu acredito que ele chegaria também porque, ao contrário do L, como eu falei, ele é o cara que fica sentado na cadeira, mandando pessoas fazerem coisas, enquanto o Sherlock é o cara que vai lá
e faz. Ele bota a mão na massa, ele não tem medo do trabalho, ele quer resolver a situação. Mas vamos lá, vamos colocar agora Sherlock e Kira frente a frente, assim como Ellie também esteve frente a frente com Kira. O Ellie ele não teve as capacidades dedutivas do Sherlock ali para conseguir cravar que o Light Yagami era sim o Kira. Ele suspeitou, ele tinha certeza em sua cabeça, mas ele não conseguia provar. Até porque Light Yagami é um baita dissimulado. Mas, como eu falei aqui, o Sherlock ele consegue perceber coisas através de mínimas coisas. O cara é melhor do que o metaforando, você não tá ligado. Então vamos lá. Eu tenho alguns finais possíveis para esse encontro, beleza? Então eu vou falar o primeiro final aqui, que eu acredito que seria o seguinte. Light Yagami, como um dissimulado de primeira classe, ele conseguiria enrolar o Sherlock e não entregar que era o próprio Kira. Sherlock, como ele é um cara excêntrico e não tem medo de se mostrar quem é, com certeza diria o nome pro Light Yagami. E o Light, assim que conseguisse dar um drible lá e tirar o Sherlock de sua cola, ele certamente assinaria o nomezinho dele lá no caderno. Assim como ele fez com a Naomi, por exemplo. E também era uma mulher muito inteligente, mas acabou caindo no final na lábia no conto do Light Yagami. Ah, e lembrando também, né, o Light ele não só enganou a Naomi, como ele conseguiu enganar toda a força-tarefa durante toda a história de Death Note, só caindo mesmo naquela última cena lá do galpão, que ali ele não tinha mais o que fazer mesmo, porque todo o caso já estava bem destrinchado pelo L, e o Nia chegou lá e concluiu. Outra possibilidade seria do Sherlock perceber que o Light Yagami era o Kira, e chegar numa posição mais ou menos semelhante a de quando o Light se entregou para ficar preso, né, na prisão lá com a Missa. E a diferença seria basicamente que o Sherlock não daria tempo do Light se preparar e escrever diversos nomes para ficar matando gente durante semanas ali enquanto ele estava preso. Sendo assim, Sherlock meio que mataria a charada, Light seria decretado o assassino, e aí, game over pro Kira. Lembrando também que Sherlock é um pouquinho mais biruta do que o L, e ele não se preocuparia tanto em levar o Light até a polícia. Ele poderia simplesmente trancar ele dentro da casa dele, lá na 221 Baker Street, ou até mesmo em algum galpão, ou qualquer coisa aleatória. O Sherlock ele não teria muito problemas em fazer isso, diferente do L. E a última opção, que eu não descarto também, talvez fosse a menos provável, é que o Sherlock acabasse tentando quebrar o Light, né, mentalmente, ali por meio da sua dedução, e talvez até mesmo só confiando no seu próprio taco, o Sherlock poderia ameaçar o Light, e o Light de alguma forma poderia tentar reagir, e o Sherlock poderia até mesmo atirar no Light Yagami, como ele faz até mesmo na série. O Sherlock ele não tem tanto problema assim com matar, né? Ele inclusive tem o próprio James Moriarty, né, que é o seu arqui-inimigo, que morre através das mãos do Sherlock. Ah, e eu posso me basear nisso aí, que o Sherlock poderia dar um tiro arbitrariamente no Light por alguns motivos. Eu vou citar dois aqui. Primeiro, Sherlock aplicava cocaína em si mesmo, a bel prazer, só para manter a cabeça dele high, loucona, dava tiro na parede só pra fazer desenhos. E, claro, o último ponto, ele é um sociopata, então, ele não teria tanto problema assim em meter uma bala na cara do Light, se ele achasse que fosse necessário. Bom, então resumindo aqui o mundo moderno, se por um acaso o Sherlock conseguisse nichar a busca dele pra cidade do Light, o que possivelmente aconteceria, já que o Light pega as listas de procurado da delegacia da sua cidade, né, do registro do seu pai. Então provavelmente o Sherlock acabaria conseguindo chegar até lá. E por ele ser mais impossível e louco do que o L, é muito possível, muito provável pra mim, que ele venceria sim o Kira e conseguiria concluir o caso com sucesso. Eu diria que as chances dele concluir são de 66% ali, né, de acordo com os fatos que eu apresentei. E eu acho que ele só não venceria o Kira caso ele não tomasse nenhuma atitude em seu encontro. Porque certamente ele se apresentaria pro Kira, e certamente o Kira escreveria o nome dele no Death Note, logo em seguida, encerrando assim as buscas do nosso querido detetive. Então, se o Sherlock tomasse alguma atitude, Light perderia. Se o Sherlock não fizesse nada, Light venceria. Então, é tudo decidido no primeiro encontro, com certeza. Bom, então é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembra de deixar aqui embaixo o gostei, lembra de se inscrever. Se liga aqui nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Tanto a do Papo de Anime lá no Instagram, quanto o meu próprio Instagram pessoal. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembra de clicar por aqui para ver outros vídeos do canal. Tem vídeos bacaninhas aqui já que eu gravei. Espero que vocês tenham gostado desse. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E até a próxima.